Olá, amigos da Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o Anderson Loureiro e nós vamos para a 7ª rodada da Copa Sinquefield, que está rolando ali em St. Louis. Grandes jogadores disputando um torneio muito equilibrado, muitos empates. No final do vídeo vocês podem ver aí a classificação depois da 7ª rodada. Tá ok? Neste vídeo nós vamos fazer a partida entre Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi. O Magnus Carlsen, que depois da 6ª rodada tinha dito que era hora de começar a vencer, ele que nas 6 primeiras rodadas havia empatou todas as 6 primeiras rodadas e estava decidido a vir aqui enfrentar o Ian Nepomniachtchi para buscar a sua primeira vitória no torneio. Vai sentar aqui contra o Nepo para enfrentar a Grunfeld do Nepomniachtchi, ele que é um especialista em Grunfeld. Então vamos para a partida. Antes de a gente ver esta partida, deixa aí o seu like de mestre, ao final do vídeo deixe seus comentários com suas dúvidas, sugestões e críticas. Também, se você quiser patrocinar o nosso canal, coloque o seu patrocínio através dos links da descrição para ter o seu nome listado aqui entre os nossos apoiadores. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Companhia do Xadrez e também, se você já é inscrito, não esqueça de configurar corretamente aí o sininho de notificações. Tem muita gente que não está recebendo os nossos novos vídeos por conta de não terem configurado corretamente. Então configure o seu sininho de notificações para que vocês recebam os novos vídeos aí assim que eu postar. Vamos para essa partida então aqui com Magnus Carlsen jogando de brancas, vai jogar aqui D4, vai chamar o Nepomniachtchi aqui para sua famosa Grunfeld. Vem cavalo F6 então, C4, G6, cavalo C3 e agora o lance que caracteriza a defesa Grunfeld, o lance D5. Aqui o Magnus Carlsen vai entrar na variante das trocas jogando C por D5, vem cavalo por D5. Agora o lance E4, cavalo por C3, B por C3 e agora bispo G7. E o carro do Ultra Gás está passando aqui na rua. Mas vamos lá, vamos para a partida. Aqui o Magnus Carlsen escolhe uma linha bem secundária. Nós sabemos que nesta posição os lances mais jogados aqui são o lance bispo C4, ou mesmo bispo E3, ou cavalo F3, ou mais menos jogado aqui também o lance bispo B5, esse bispo de F1 para B5. Aqui o Magnus Carlsen resolve ir para um campo um pouco mais desconhecido, que é o lance dama A4 cheque. E aqui nós vemos o Nepomniachtchi abaixar a cabeça ali na mesa e ficar tentando se recordar das suas preparações caseiras para enfrentar aqui as diversas linhas. Obviamente que ele havia estudado dama 4 cheque, então ele para aí, se debruça sobre a mesa, começa a pensar e relembrar aí as suas variantes. Importante a preparação de aberturas, né? Então aqui, claro, Nepomniachtchi está recordando essas linhas caseiras. Depois de ele se arrumar na cadeira, ele começa então a mandar os seus lances de forma muito coerente, muito segura. E aqui ele manda cavalo D7. Esse cavalo ele defende o cheque e mais tarde vai poder vir para B6 para questionar a posição dessa dama aqui em A4, logo que ele passa o roque menor. A partida continua aqui então com o cavalo F3, Magnus Carlsen desenvolvendo suas peças, vem C5, lance típico na Grunfeld para poder tocar aqui no ponto D4, aproveitando também que não se pode tomar aqui em C5, senão bispo por C3 e faz um ataque duplo aqui no rei e na torre. Ficaria perdido aqui as brancas, né? Então C5, lance útil aqui para já tocar no centro, no ponto D4, um ponto bastante temático nessa defesa. Vem aqui bispo E2, agora o lance roque, vem o lance roque. Uma vez que rocou, pode jogar-se o cavalo B6 atacando a dama. Magnus Carlsen vai jogar a sua dama aqui em A3, um bom lugar para pressionar aqui já o peão de C5, já ficar de olho no peão de E7 ali logo atrás. A partida continua aqui com C por D4, C por D4 e agora bispo G4. Aqui vem o lance torre D1.
dá aquele semi-amparo aqui para o peão de D4, para poder também colocar a torre na coluna D, coluna onde está a dama adversária, e criar aí alguns problemas táticos, caso as pretas queiram capturar o peão aqui em D4. A partida continua com o bispo por F3. Aqui o Nepomniachtchi, seguindo toda a teoria anterior, está muito bem preparado, e o Magnus Carlsen vem aqui com a novidade bispo por F3. Todas as outras partidas nessa linha foram jogadas com G por F3. Mas aqui Magnus Carlsen vem com bispo por F3. E, bom, vamos ver um Nepomniachtchi bastante seguro, entendedor da posição, jogando muito firme aqui com o lance bispo por D4. Aqui o Magnus Carlsen vai jogar E5. Não vai permitir que o Nepomniachtchi faça o lance E5, que ia segurar muito bem esse bispo aqui na casa central. Então vem aqui o lance E5 do Magnus Carlsen, já abre a diagonal para esse bispo tocar ali em B7, já não deixa mais o bispo de D5 receber a proteção. E aqui o Nepomniachtchi vai jogar cavalo C4. Joga cavalo C4, ameaça a dama aqui em A3, vem dama B4, dama já fica de olho aqui no cavalo de C4, indiretamente lá no bispão em D4, está ameaçando jogar bispo H6 seguido de torre AC1. Uma ameaça muito grave aqui para o Nepomniachtchi resolver. Ele joga aqui torre C8. Primeiro ele segura o cavalo de C4, aqui vem bispo H6, ameaçando a torre ali em F8, e aqui é a hora onde o Nepomniachtchi decide fazer aí uma série de trocas para equilibrar aí materialmente a posição. Bom, vamos dar uma olhada aqui nos problemas também que existem na posição depois de torre C8. Alguns de vocês devem ter se perguntado por que não capturar aqui o peão em B7. Por exemplo, se bispo por B7, uma captura que parece ser uma captura normal, mas aí tem um grave problema que seria bispo por F2. O bispo estava aqui em F3 defendendo a torre de D1, então se bispo por B7 abandona a defesa aqui da torre de D1 e tem esse golpe aqui, bispo por F2, depois de rei por F2, dama por D1, caiu a torre e as pretas estão com vantagem. Por exemplo, se dama por B7 depois de torre C8, dama por B7, então vem o simples cavalo por E5, a dama já não está mais pressionando D4, cavalo por E5, as pretas já estão pegando vantagem também na posição. Já fica ameaçando tomar aqui em F3, depois seguir com E5, uma posição bem agradável de se jogar com as peças pretas. Então vamos lá, vamos para a partida. Depois de torre C8 veio bispo H6 e aqui é o momento onde o Nepomniachtchi vai jogar bispo por A1. Ele captura uma torre e depois de torre por D8, lá se vai mais uma torre. Então ficou duas torres pela dama, numa posição que é bem agradável de se jogar de pretas. Não é uma posição arriscada. Magnus Carlsen vai continuar aqui com o lance E6. Já viu que o peão vai cair mesmo, então ele tenta, avançando este peão, tocar aqui em F7 para tentar deixar o rei preto um pouco mais exposto. Outros lances parecem não funcionar muito bem. Por exemplo, de novo, se a gente for ver aqui depois de torre de F por D8, o lance dama por B7 é muito ruim por causa de torre B8. A torre já fica com umas ameaças aqui na oitava fileira, na verdade, a oitava fileira das pretas, né? Na primeira fileira aqui do tabuleiro, o rei está engavetado e muitos dos lances aqui do Nepomniachtchi na posição vão ser baseados na possibilidade de entrar dando mate ali na oitava fileira. Então Magnus Carlsen tem que ficar aqui muito esperto com essa sua primeira fileira. E aqui a parte tática vai ter que entrar em ação para não dar uma capivarada aqui. Principalmente Magnus Carlsen não dá uma capivarada e tomar um mate aqui do rei engavetado. Por exemplo, nessa linha aqui, torre B8, atacou a dama, tem que jogar dama E4 para defender aqui a casa B1. Vem cavalo D2, bispo por D2, torre por D2 e o negócio fica muito ruim para as brancas. Por exemplo, depois de torre F por D8 também, se bispo por B7, vamos lá, tomar esse bispo aqui por B7, aqui já leva mate em 2, né? Tem torre D1, cheque, só tem a cobertura de dama e
o mate da gaveta, como eu falei para vocês. Então, Magnus Carlsen aproveita a torre F por D8 para jogar E6. Primeiro para causar aí um transtorno na posição do rei, por exemplo, se F por E6 agora, então dama por E7 já começa a criar algumas ameaças aqui. Está tocando em B7, a casa G7 precisa ficar cuidado, o peão em E6 está caindo com cheque, então seria uma jogada ruim. Por isso, depois de E6, cavalo E5, cavalo E5 aqui do Nepomniachtchi. Ele joga cavalo E5, fica tocando em F3, defende ali o ponto F7 e depois da troca aqui do Magnus Carlsen E por F7, vem cavalo por F7, mantendo o rei seguro ali pelo seu cavaleiro, já ameaçando o bispo aqui em H6. A partida seguiu aqui com bispo E3. Vem agora bispo D4. Esse bispão fica aqui ameaçando em alguns momentos trocar aqui em E3. Também já defende o ponto E7 e ele mesmo não pode ser capturado, né? Esse lance é de alguém que é muito afiado na tática, já que bispo D4 ele fica ameaçado por duas peças, mas ele não pode ser capturado. Aí, por exemplo, o lance bispo por D4 está levando mate em 3 aqui. A torre C1 cheque, só tem bispo D1, torre toma, vem dama E1, torre toma e mate da gaveta de novo. Então, bispo D4 não pode ser capturado. De novo, Magnus Carlsen tem algumas capturas aqui. Talvez dama por B7 seria interessante. Ele levaria uma posição equilibrada depois de torre B8. Dama E4, torre B5, bispo por D4. Cavalo G5, ataca a dama. Dama D3, cavalo por F3. Toma, abre aqui um escape para o rei. E agora a torre B4 está recuperando aí a peça no centro. É uma posição aproximada, porém um pouco mais fácil de jogar de pretas, já que as duas torres pretas combinadas podem jogar melhor que a dama branca. Uma outra captura depois de bispo D4 seria bispo por B7, que leva a torre B8, e é muito chata essa pregadura aqui contra o bispo de B7. Está ameaçando o bispo por E3, seguido de torre D7 e fica um pouco ruim aí para o Magnus Carlsen, se não perdido, né? Então essas capturas aí só para vocês verem o quanto a posição pode se complicar com essa ideia de ficar indo atrás de peões. Depois de bispo por D4, que foi o lance aqui do Nepomniachtchi, o Magnus Carlsen continuou com dama por E7. Depois de dama por E7, veio aqui torre E8, atacou a dama. Agora a dama voltou ali para A3. Vem aqui o lance B6. E, de novo, o Magnus Carlsen tem que tomar cuidado, né? Ele conseguiu preservar aqui os peões da ala da dama, o Nepomniachtchi, porque o Magnus Carlsen não pode, de novo, capturar aqui em A7. Se captura em A7, vem aqui um mate na sequência. É um matezinho bem tranquilo de se aplicar, né? Mate em 2... Para vocês que não costumam treinar tática, vai ser difícil de vocês verem de maneira fácil. Mas vocês que treinam aí muito a parte tática, principalmente aí os temas de mate na oitava fileira, temos aqui aquela jogada de desvio de defensor da oitava fileira. Por exemplo, torre C1. Está desviando esse bispo. O bispo é obrigado a tomar. E aí a outra torre entra aqui em 1, dando checkmate. Então, B6 segurou todas as casas aqui na ala da dama. Magnus Carlsen continuou com o bispo D5. Uma jogadinha que ele está fazendo para poder realmente manter o equilíbrio na posição, já que depois de torre C5 ameaçando o bispo, ele já mandou aqui um bispo por F7, veio aqui rei por F7, dama por A7 cheque, torre E7 ameaçou. A dama não pode capturar B6, porque senão perde a dama. Perde a dama. Na verdade, perde a dama não, né? Se captura em B6, está levando mate de novo, né? Com torre C1. Bispo por C1, torre E1, mate. Então, depois de torre E7 ameaçando a dama, ele jogou aqui dama na casa A6.
Dama na casa 6. Por que dama na casa 6? Porque aí, se torre por C1 agora, bispo por C1, e se torre E1, dama F1, defendeu, e aí, aí é o Nepomniachtchi que teria que se virar nesse final aqui. Provavelmente o Carlsen ganharia esse final com um peão de vantagem. Então, depois de dama 6, o Nepomniachtchi jogou aqui corretamente. Inclusive, o Magnus Carlsen parabenizou o Nepomniachtchi por achar todas as jogadas defensivas corretas. Aqui ele joga o lance B5, fica ameaçando de novo o mate em 2. Agora a dama não pode recuar aqui para F1. Depois deste lance, então, Magnus abre finalmente um escape aqui para o rei. Deixa eu botar a setinha direitinho aqui. Para H2. Então, aqui, depois de H3, vem bispo por E3. F por E3. Torre de C, E5. As torres estão juntinhas ali, ameaçando E3. Vem agora o lance dama B6. Se tomar em E3, ele toma em B5. Se tomar em E3, ele toma aqui em B5. Então, aqui o Nepomniachtchi resolve propor aí o empate para o Magnus Carlsen, jogando o lance torre de 7 E6. Aí o Magnus Carlsen entra na brincadeira, faz o cheque em B7, vem torre E7, dama B6, torre 7 E6, dama B7, torre E7, dama B6. E a repetição a posição, eu ia falar a repetição se repetiu, né? Não, a posição se repetiu e eles então ganharam mais meio pontinho cada um. Magnus Carlsen com seu 7º empate no torneio da Copa Sinquefield e está aí perdendo mais de 10 pontos de rating. Ele que estava chegando perto ali de 2.900 já está caindo aí com esses 7 empates. Vamos ver se nas próximas rodadas, ainda tem mais algumas rodadas na Copa Sinquefield, vamos ver se ele pega no tranco aí e começa a ganhar as partidas para poder conseguir aí o seu feito histórico de chegar a 2.900. Né? Vai ter que suar um pouco mais a camisa aí depois dessas 7 primeiras rodadas da Copa Sinquefield no ritmo clássico. Eu vou me despedindo então aqui de vocês. Um grande abraço a todos, bons treinos. Deixem aí o seu like de mestre no vídeo, seus comentários com suas dúvidas e sugestões. E vou deixar vocês então com a tabela depois dessas 7 rodadas. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.